E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá em todo lugar. Da cozinha de casa até as maiores indústrias, só que a gente nem se dá conta. É a arte, ou melhor, a ciência de separar misturas. Pode parecer simples, mas saber como desmisturar as coisas é a base de quase tudo no nosso mundo. Vamos nessa? Quem nunca, né? Aquele ritual de paciência, olhando grão por grão, só para garantir que não vai ter nenhuma surpresinha crocante na hora do almoço. Pois é, acredite se quiser. Nesse exato momento, era pura química em ação. Esse gesto tão comum é o método de separação, a famosa catação. E isso é só o comecinho da nossa história. Ok? Para começar a separar, primeiro a gente precisa entender o que está misturado. E basicamente existem dois tipos de misturas. As heterogêneas, que são aquelas que a gente bate o olho e vê os componentes separados. Sabe, tipo água e óleo, ou uma salada. Não tem erro. E do outro lado, as homogêneas. Aí a coisa muda. Tudo se dissolve tão bem que parece uma coisa só. O exemplo clássico é sal na água. E olha, o jeito de separar cada uma delas é um mundo de diferença. Vamos começar pelo mais intuitivo, né? Aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Então, bem-vindos à parte 1, separando o que é visível. E aqui tem um resuminho de técnicas que são super familiares. A catação, a gente já falou. A peneiração é o que se faz com a farinha do bolo usando o tamanho para separar. A separação magnética, bom, o nome já diz tudo, né? Usa um ímã. E a decantação é só deixar a gravidade fazer o trabalho dela. Como quando a gente deixa a terra da água suja ir para o fundo do copo. Bem simples, certo? Agora, um dos métodos mais importantes de todos, a filtração. A ideia é super simples. Usar uma barreira cheia de furinhos, um filtro, para separar um sólido de um líquido. O exemplo mais gostoso e clássico, o nosso cafezinho de todo dia. E o processo é exatamente esse que a gente está vendo. A mistura é despejada no funil, o papel de filtro ali age como se fosse um segurança, sabe? Ele segura todas as partículas sólidas e deixa passar só o líquido, que a gente chama de filtrado. Simples, mas super eficiente. E que tal ver isso na prática? É um experimento bem fácil de fazer. Primeiro, a decantação. É só deixar aquela água com areia descansar um pouco. O que for mais pesado, vai para o fundo. Depois, a gente entra com a filtração. Com cuidado, é só passar essa água por um filtro de café. E pronto, as partículas menores ficam presas ali e a água sai bem mais limpa do outro lado. Certo, a gente já separou o que dava para ver. Mas e quando as coisas estão dissolvidas, invisíveis? Bom, agora a gente vai para a parte 2, separar aquilo que não se pode ver. E aqui o desafio aumenta bastante. Como é que se faz para pegar de volta o sal, que simplesmente desapareceu na água? Ele está lá, a gente sabe que está, mas é invisível ao olho nu. A resposta para isso é um truque da própria natureza. A gente precisa forçar uma mudança de estado físico. A ideia é usar energia, geralmente calor, para fazer um dos componentes da mistura virar gás e ir embora. O mais direto para isso é a evaporação. O líquido vira vapor, sobe, e o que sobra lá embaixo? O sólido que estava dissolvido. É exatamente assim que o sal marinho é produzido nas salinas. O sol esquenta a água do mar, ela evapora e o sal fica. Mas se a gente tiver dois líquidos misturados, tipo água e álcool, aí a coisa fica mais sofisticada. A gente usa a destilação fracionada. O grande segredo aqui é o ponto de ebulição. Cada líquido ferve numa temperatura diferente. Então a gente aquece a mistura, o primeiro a virar vapor é capturado, resfriado de volta para a forma líquida e coletado do outro lado. Olhando para esse aparelho todo, pode até parecer complicado, mas a ideia por trás é genial. A mistura é aquecida aqui nesse balão. O vapor sobe, passa por esse tubo frio, que é o condensador, e pronto, ele volta a ser líquido e pinga purinho no outro frasco. É um jeito super esperto de purificar líquidos. Agora, vamos amarrar todas essas pontas e entender a dimensão real de tudo isso. Chegamos na parte 3, da cozinha para a fábrica. Pode parecer um salto gigantesco, mas aquelas ideias que a gente viu numa escala bem pequena são os mesmíssimos princípios que sustentam indústrias inteiras. Elas literalmente movem o mundo moderno. E é aqui que a gente conecta tudo. A água potável que chega na torneira de casa é purificada com decantação e filtração em tanques enormes. A gasolina do carro vem da destilação fracionada do petróleo em torres gigantes. E muitos dos metais que usamos são extraídos da rocha com separação magnética. São os mesmos métodos, só que numa escala colossal. A ideia central é perfeitamente resumida nesta frase.
A capacidade de separar e purificar substâncias é o que permite a criação de novos materiais e o funcionamento de toda a nossa tecnologia moderna. É isso. É a base de quase tudo que a gente tem hoje. E assim, a gente chega na nossa conclusão, com uma nova visão do nosso mundo. Um mundo separado e purificado. A grande mensagem de hoje é essa. Do café coado de manhã até o combustível que move os transportes, a nossa vida e a nossa sociedade dependem o tempo todo de processos de separação e purificação. Essa ciência está em todos os lugares. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Que outras misturas são separadas no dia a dia sem que a gente nem perceba? Se pararmos para pensar, as respostas estão por toda parte. Valeu por acompanhar esta análise e até a próxima.